Novamente, uma boa noite. Estaremos no livro de Provérbios. Essa que é uma oportunidade maravilhosa de conhecer esse livro bíblico. Ele, obviamente, é de uma sabedoria inesgotável e nós vamos estar apenas pincelando alguns trechos que são importantes para uma compreensão, ao menos uma compreensão razoável desse livro. Possui 31 capítulos. Foi escrito por pelo menos 3 autores conhecidos. Você deve ouvir falar de Salomão, Rei Lemuel, Agur. Pelo menos esses 3 autores são autores que declaradamente constamos. Sua compilação final se deu entre o reinado de Ezequias e o período pós-Babilônia. Nós entendemos ali que o Senhor, ao longo da caminhada de Israel, trouxe sabedoria. Essa sabedoria se tornou cada vez mais acumulada, e esse livro então traz para nós aspectos importantes do viver humano. Ele traz paralelos entre uma vida que se encaminha para a morte e uma vida que se encaminha para a eternidade, entre o sábio em confronto com o tolo, entre a estultícia e a sabedoria e a virtude de Deus, a humildade e a arrogância. Esses temas são temas estruturais do livro de Provérbios. Importante também lembrarmos que o livro de Provérbios, assim como todos os livros bíblicos, carecem de um olhar e de uma hermenêutica que lhes é própria, que lhes é correta. O livro de Provérbios deve ser observado com o traço de que é uma compilação de sabedoria. Logo, alguns versos eles se destacam e já no outro verso você tem um assunto diferente. Aqueles que já tiveram a oportunidade de ler o livro de Provérbios devem ter percebido que os assuntos vão mudando. Então, ler o livro de Provérbios não é ler uma narrativa e nem tampouco uma teodiceia, mas porções que vão variando e mudando de aspecto, trazendo essas realidades múltiplas da sabedoria de Deus. Cada capítulo, cada juntamento de capítulos traz um novo tomo a se perceber. O livro de Provérbios também é importante ser percebido como um livro onde nós não podemos destacar aquele verso e torná-lo um verso alegórico ou metafórico. É um livro bem objetivo, ou seja, a linguagem utilizada pelo livro é uma linguagem direta. Como se alguém se sentasse ao seu lado e, diante de uma situação proposta, rapidamente lhe trouxesse 2, 3 palavras. É um livro objetivo. Portanto, lidar com o livro de Provérbios necessita desse olhar hermenêutico, que chamamos de hermenêutica a interpretação. Esse olhar tem que ser um olhar próprio, correto ao livro, como é justo em cada livro bíblico. Porém, tendo em vista de que o livro de Provérbios traz essa característica peculiar, pode ser que para aqueles que não têm contato com o livro, ou mesmo para aqueles que já têm algum nível de compreensão do livro, venham a carecer de uma ilustração ou uma narrativa que possa aplicar e ir de encontro àquela proposição. Portanto, ao longo desses 4 domingos que se seguem, eu estarei usando textos bíblicos áureos no apontamento daquele aspecto elementar que nós estamos estudando. O livro de Provérbios, como você pode observar do verso 1 ao verso 6, pode olhar por favor, eles são propositalmente aplicados em ensino, sabedoria, bom proceder, o verso 3, justiça, juízo, equidade, conhecimento e discernimento para jovens. Ou seja, nós trazemos a dimensão de que o livro de Provérbios é um livro de aplicação imediata, de olhar para uma situação a qual vivemos e fazermos uso. Fala do fiador, fala do filho que deve ouvir os pais, fala do respeito necessário a autoridades, ou seja, um livro de aplicação. E essa aplicação será feita na própria Escritura. Estaremos analisando outros textos bíblicos que incorporam, que endossam a aplicação de cada provérbio que vamos estudar. O provérbio que nós vamos estar hoje estudando é o primeiro conselho do rei Salomão, no verso 7. Ou seja, o verso 7 é onde estabeleceremos a nossa compreensão bíblica sobre provérbios hoje.
E o verso 7, do capítulo 1, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. A palavra é temor. Atualmente fica muito difícil falar de culpa, medo ou temor, porque obviamente estamos em um circuito geracional que foge de medo, temor ou qualquer coisa que possa lhe causar dor. Alguns vão chamar de estar sendo oprimido ou castigado. Enfim, a ideia de temor é logo e imediatamente relacionada a um medo desnecessário. O ser humano, através de um modelo de vivência autocentrado atualmente, e cada vez mais autocentrado, cada vez mais senhor de si mesmo, busca eliminar suas culpas, busca afastar-se dos seus temores na tentativa de se tornar alguém autônomo, sem medos. Livre seria a palavra para essa geração. A geração quer ser livre, livre de pais, de mães, de autoridades, livre de responsabilidades. Estão cada vez mais ampliando situações tais como o aumento do tempo de adolescência, a quantidade expressiva de homens e mulheres que até adiantada a vida adulta preferem viver com seus pais, a terem de se lançar em desafios ou mesmo no casamento proposto pelo Senhor também. Portanto, estamos numa geração que não quer se dar por vencida em termos de liberdade, mesmo vendo que essa liberdade não leva absolutamente nada. A geração autônoma, ela busca ficar sem os medos comuns que fazem com que a gente pense nesses desafios. Logo, temor, medo, culpa, nada disso parece combinar com o nosso tempo. Porém, antes de mais nada, eu gostaria de estabelecer com cada ouvinte aqui, irmão, irmã, visitante, que temor bíblico é uma palavra que se estabelece de maneira própria às Escrituras. Portanto, não podemos usá-la talvez do mesmo modo como aplicamos temor em um monte de outras coisas. Esclarecendo o termo bíblico, temor não é somente ou propriamente medo apenas. A palavra de Deus diz em 1 João 4,18 que inclusive o perfeito amor lança fora todo medo. Logo, o Evangelho não cultiva um temor do horror, o temor do desespero, o temor daquele que está apavorado. Não é esse o cultivo do temor evangélico. Inclusive, quando nós estamos falando desse temor, a Bíblia também aponta que ele existe e diz em palavras ainda mais aterrorizantes. O livro de Hebreus vai falar que para aqueles que não estão em Cristo, 10:27, vai dizer que só resta uma expectação terrível do juízo e fogo. Logo, a Bíblia, quando tem de falar de medo, ela também nos coloca um medo real. O medo de não estar em Cristo é um medo real, ele diz. Temam não aquele que possa apenas matar o corpo, mas aquele que mata o corpo e lança a alma também no inferno. Logo, existe medo real bíblico. Não é afastado em nenhum momento a ideia de um medo bíblico real. O professor de Yale, da Universidade de Yale, professor de Direito, ao analisar a condição humana, professor ateu, cético, incrédulo, embora brilhante, analisando a perspectiva humana e afastando a ideia de Deus, ele aponta de que você é tudo que você tem. E observando a possibilidade da não existência de Deus pelo olhar de um incrédulo, de fato, você é tudo que você tem. Você não tem absolutamente mais nada. Essa frase é de Arthur Allen Leff. Esse brilhante incrédulo, do ponto de vista intelectual, chega a uma conclusão, e ele aplica extensionando, dizendo o seguinte: de que nada do que a humanidade fez ao longo de toda a sua existência comprovada nos fez melhores. Ele ainda vai lançar a mão de uma, para ele, analogia bíblica. Ele vai dizer: nada do que nós fizemos
ultrapassou a condição de relacionamento que Caim tinha com Abel. Realmente ele chegou a uma conclusão exata para quem não tem Deus. Sem Deus, não passamos de Caíns matando Abel todos os tempos. E essa conclusão, e aí eu posso inverter para o lado nosso, é uma conclusão que para um cristão seria paralisante. Imagina ele dizer: você cristão está entregue a si mesmo. Você estaria desesperado. Um cristão com a ideia de que Deus não está na vontade de Deus, ele se desespera, ele tem um franco medo de estar contra a vontade de Deus. Existe medo genuíno. Imagine Deus te dizer: tudo bem, faça do seu jeito. Se você é um cristão, pode ter certeza, isso é apavorante, paralisante, isso é desesperador. Imagine você, cristão, dizendo que Deus está lhe entregando a si mesmo, como o livro de Romanos fala. Existe medo genuíno, tanto para quem não é cristão, e o medo daquele professor de Yale é o medo de olhar para o mundo e ver que não há sentido, não há graça, não há melhora. O mundo é um mundo de Caim matando Abel, e ele, quando olhou isso, temeu, desesperançou. E o medo de um cristão é ouvir que Deus não está na parada. Como Moisés disse: se eu não for, não vou. Não adianta anjo, se o Senhor não for, eu não vou. Temos medos. E para trazer a ideia de temor a um nível ainda mais claro, eu gostaria que você fosse comigo ao livro do Êxodo, o livro de Êxodo, capítulo 3. Nós teremos uma compreensão de temor no livro 3, no capítulo 3 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 3. Leia com atenção o texto bíblico. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Nesse momento fantástico, podemos com bastante clareza, ao olhar Moisés, perceber um marco inicial que caracteriza uma relação com Deus. Start, começo. Aqui, Moisés olha e vê que há alguém muito maior que ele. O ser de quem Moisés se aproxima é grandioso, de tal forma que enquanto ele olhava para a sarça e se aproximava como quem estava curioso, ele dizia: eu vou ver o que é isso. Quando ele chega e Deus se apresenta, e a glória de Deus se apresenta diante de Moisés, ele se esconde, ele tem medo. Moisés teme. Moisés que você conhece aqui, por favor, perceba no texto que leu, Deus fala assim: eu sou o Deus dos seus pais. Eu sou o Deus que você ouviu falar quando era criança.
Eu sou o Deus de quem você ouviu as histórias sobre a liberdade do seu povo. Eu sou o Deus de que José disse que livraria e que levaria os ossos quando partissem. Eu sou o Deus. Quando Deus se apresentou, não era mais uma história dos pais de Moisés, era Deus todo. As histórias não o assustavam. As histórias o fizeram apacentar calmamente por 40 anos. As histórias não o perturbou por 40 anos como príncipe do Egito. Por 80 anos, nenhuma das histórias moveu Moisés como naquele momento. Ele temeu. Ele viu Deus. Deus todo. O Todo-Poderoso. Não era mais sobre o que ele sabia, era quem ele conhecia. Naquele momento, ele temeu. Um momento de um encontro pessoal com Deus. É incrível perceber que, embora Moisés conhecesse Deus de ouvir falar, aquele encontro atordoador lhe deu conta de que o Deus não poderia ser visto e nem olhado como ele imaginava, e não era talvez ou nem sequer um pouco do Deus que ele criava em sua mente, que um dia poderia vir a aparecer e resgatar seu povo. Era maior, era assombroso, era terrível. Há filhos e filhas de escolas bíblicas dominical aqui. Há crianças que cresceram e hoje são adultos aqui, que ouviram falar sobre o Deus que um dia julgará seu povo, um Deus que um dia arrebatará, um Deus que um dia trará juízo ao mundo, um Deus, e nunca se moveram num temor, nunca olharam apavorados diante do Deus. Era medo que Moisés sentia, assombro, maravilhamento, experiência muito parecida quando sábado após sábado um homem de Deus levava lá as suas orações, até que um dia, no capítulo 6 de Isaías, ele vê a glória de Deus. Era só para ser um dia normal, era um domingo como qualquer outro, mas Deus todo aparece a Isaías e tudo treme, e as portas e janelas e tudo não é mais como era. As portas não eram mais as mesmas portas. Tudo se movia à voz do que clamava. E seres fantásticos dos quais ele só devia ter ouvido falar, que acompanhavam o povo de Deus, apareceram. E esses seres não aguentavam olhar para a presença de Deus e tampavam seus rostos. Com duas asas voavam, com duas tampavam rostos, com duas cobriam os pés e diziam: é santo. Quando ele viu o Deus, ele falou: eu vou morrer. Ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, vivo num povo impuro, e os meus olhos viram o Rei. Medo. Possível não relatar o desespero de um pescador, noite a fio, lançando suas redes, mas o mar da Galileia já não trazia os mesmos peixes. Então, certa manhã, um rabino se aproxima, sobe no barco e diz: lança para lá. Mas trabalhamos a noite toda. Lança. O pescador, achando que era só mais uma pesca ou não, uma dica de um homem qualquer, lança a rede. E quando ele lança a rede, o barco quase vai a pique, porque os peixes são pesados. O Pedro olha e diz: afasta-te de mim, que sou pecador. É medo, é pavor. Eu não tenho um lugar aqui onde nós possamos estar. Eu preciso fugir, eu preciso ficar, eu preciso olhar, eu preciso tampar. O que é isso? É Deus. Quem é esse
como diria a narrativa bíblica posterior, em outro evento, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Impossível não acreditar que quando estamos cheios de nós mesmos, completamente cobertos de nossas razões, achando que entendemos o mundo e que sabemos como vamos viver, Ele nos aparece como uma luz no caminho de Damasco. E então toda a minha luz, toda a minha capacidade de saber e tudo aquilo que eu julgava se desfaz, como para Saulo de Tarso. Então ele vê Deus. E depois que ele vê Deus, o pavor de 3 dias sem ver mais nada. Medo. O terror de ver o Deus único. E aqueles que já viram o Deus e sua glória ainda se assombram, 90 e poucos anos, sem muito que esperar da vida. João, prisioneiro de Jesus em Patmos, esperar a morte. Então se abre a visão e um homem de cuja glória nenhum de nós jamais pôde ter visto até agora aparece. Corpo brilhante, reluzente, beleza em formato de assombro e terror. João, que já o conhecia, não o conhece e cai. Ele diz: eu fiquei como morto. Terror. Moisés conhece Deus, achando que já conhecia. Impossível negar que quando estamos diante de Deus, ou como cada um desses, de certa forma pela primeira vez, diante de Deus, a primeira reação é medo genuíno. E Jesus nos deixa bem claro que a proporção da perda desse medo é a própria perda desse Deus. Ao comparar em sua parábola a oração do fariseu e a oração do publicano, Jesus deixa-nos bem claro a proporção da perda de com quem estamos falando essa noite. Um bate no peito e diz: não sou como eles. O outro bate no peito e diz: eu não sou nada, pobre de mim, tem misericórdia, sou pecador. É possível e sem nenhuma dúvida que possamos iniciar uma ideia de temor com um senso profundo e terrível da presença de Deus. Estamos diante da presença de Deus, nós somos invadidos por uma mistura incontida, ou seja, invadidos não é uma palavra colocada a ermo, invadidos, não mais estamos sob o controle da situação e somos invadidos por um terror e um fascínio. Eu estou diante da sarça, eu tenho medo, mas eu não posso, eu não quero sair daqui. Eu estou no monte da transfiguração, eu me apavoro, mas eu quero fazer uma tenda. Eu tenho medo, mas eu desejo. Eu quero fugir, mas eu quero ficar. É a presença de Deus. Então, o primeiro senso de temor a Deus, que pode ser muito bem explicado e explica esse medo, é que quando estamos diante da presença terrível de Deus, temos certeza de que estamos diante de algo maior que nós. Preste atenção agora.
E o que vai acontecer em seguida depende única e exclusivamente deste ser. Estamos completamente vulneráveis à ação e à proposta de relação e atitude que esse Deus fará e proporá a nós. Completa e evidentemente estamos pequenos, nos sentimos inadequados, com lábios impuros, em uma condição miserável. O temor que envolve o primeiro encontro poderoso com Deus marca-nos, porque dali em diante, aquela exposição de nossa miséria, de nossa pequeneza, de nossa inadequação, marca a nossa relação com Deus. E daí entendemos que não saber apenas do conteúdo, mas o temor a Deus é a chave da sabedoria. No temor a Deus encontramos o modo adequado de se comportar ante ao Deus Todo-Poderoso. Quando vimos o tamanho, a beleza e a glória de Deus e temos medo de ser destruídos, entendemos com quem estamos falando. Existe algo tão maravilhoso aqui. É que a palavra de Deus, ela, quando traz a narrativa desses personagens e nos mostra o pavor que tiveram diante da presença de Deus, ou do seu primeiro contato com a presença de Deus, é a mesma palavra de Deus que diz o seguinte: vá com ousadia ao trono da graça. Como isso? O que estamos falando? Medo ou ousadia? O autor de Hebreus diz: vá e vá com ousadia. Existe algo grandioso que vai definir a nossa busca por Deus hoje à noite. Sim, primeiramente nós tememos Deus com medo da destruição e do juízo. Mas depois que estivermos diante desse amor, do amor de Deus, esse amor lança fora o medo, mas não lança fora o temor. O medo é necessário e adequado para esse primeiro encontro. E talvez os primeiros encontros também sejam marcados por como estar diante de ti, Senhor. A culpa não resolvida continua gerando medo de juízo. Mas o temor a Deus é o senso adequado de estar em sua presença. Quando perdemos o temor a Deus, não nos percebemos diante de Deus e pecamos. E uma clara compreensão do abismo que nos separa de quem Deus é, por mais que possa parecer uma tremenda loucura eu olhar e ver que eu estou a quilômetros de distância moral, de distância sapiencial, de distância relacional, eu olho e digo: ele não vai falar comigo, olha quem ele é, como pode alguém? Por incrível que pareça, quanto mais eu percebo esse abismo, quando eu estou nele, eu me regozijo mais ainda em quem ele é. Porque quando eu vejo a distância do que é e me relaciono com Deus e Ele me ama, eu percebo o quão valioso é ser amado por Deus e como Ele não precisava se relacionar com nenhum de nós. Portanto, eu quero primeiramente colocar aqui que Deus deve ser temido e que é adequado ter medo dEle quando se inicia seu relacionamento com Deus. É grandioso. Nós olhamos para o nosso pecado e percebemos que vamos perecer. Porém, eu gostaria de também ir com você em uma situação onde o temor a Deus é declarado, mas ele tem uma outra percepção. João capítulo 8.
O Evangelho de João, no capítulo 8. Perceba, por favor. Evangelho de João, no capítulo 8. O Evangelho de João, no capítulo 8, traz uma história que é conhecida e que sua frase principal é extremamente conhecida até por quem não é cristão. No Evangelho de João, nesse capítulo, uma mulher é pega em flagrante adultério. Ela é levada até Jesus. Ela é colocada e exposta publicamente. A sua miséria é colocada diante de todas as pessoas que estão ao redor. Jesus, então, estava ali no pátio, próximo ao templo, é questionado. E o verso 4 diz assim: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Jesus é colocado aqui para decidir sobre a vida ou morte dessa mulher. Segundo a lei, ela poderia e deveria ser legitimamente apedrejada. A lei de Moisés deveria ser cumprida. Nesse momento aqui, eu não consigo externalizar o pavor que essa mulher devia estar sentindo. Ela estava diante de seu julgamento, e o julgamento só poderia ter uma sentença cabível: a morte. Os olhos dela, se não fitos no céu, aguardando a condenação, ou olhando para o chão e chorando sem conseguir olhar para a primeira pedra que viria, esta mulher estava diante do medo e do pavor da morte, e a vida e a sorte dela estavam nas mãos de Jesus. O que ele faria? No tribunal de Jesus, essa mulher estava sem chances. Ela foi pega, como cada um de nós, em flagrante. Todos os nossos pecados estão em flagrante diante de Deus. Eu gostaria que cada um de nós soubesse aqui essa noite que cada pecado que cometemos é patente aos olhos do Senhor. Todos nós pecamos diante do Senhor em flagrante. Ontem, anteontem, ano passado, aquilo que eu não sei, aquilo que você não disse, foi pego em flagrante. Só que ali era o humano flagrante. O que fazer? O que fazer? Apenas esperar a morte. Então Jesus, depois da insistência, quase que vamos resolver logo isso, Jesus. O Senhor sabe qual é a sentença de quem peca. O Senhor sabe muito bem o que fazemos com essas pessoas, com esse tipo de gente. O Senhor não sabe? E aí eu aponto para nós: não sabemos o que Deus devia fazer conosco? Será que essa noite nós desconhecemos o que deveria ser o nosso destino final? Será que hoje alguém vem a esse culto crendo realmente que estava em posição diferente desta mulher? Se você veio a esse culto cristão, adorar a Deus em espírito e verdade, e não se vê, nem nunca se viu diante dessa mulher e nela, não sei se tu é salvo. Se você nunca se viu com medo de olhar para a decisão de Deus e a decisão não ser favorável à sua súplica de por favor tem misericórdia, você não é salvo. Não é possível que você se olhe como alguém que nunca se viu com essa mulher. Eu clamo essa noite para que o nosso coração possa olhar e ver o nosso nome na mulher adúltera. É para a morte, é para a morte. Nosso pecado é para a morte. Todos pecaram, foram afastados da glória de Deus. Todos estão como réus de juízo. Então Jesus, no verso 7, chama a humanidade para o mais terrível encontro com a consciência. A primeira a nos julgar, a consciência nos julga antes dos outros. A consciência chega em nós primeiro do que todos os irmãos e irmãs e as pregações. A consciência chega nos varrendo.
Jesus pergunta no verso 7: quem de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. O terror, o livro de Romanos diz que estaremos diante de nossas consciências abertas como livros descortinados, patentes aos olhos de Deus. Jesus os inquire e vira a mesa. Vai, pode matar, eu concordo, é réu de morte essa mulher, e quem também não é, pode começar. A consciência humana abaixa a cabeça e as pedras vão sendo largadas. Mas eu gostaria que você observasse algo que pode ser pequeno, mas no tribunal de Deus, na justiça de Deus, que é o Evangelho, é grande. Todos os homens largam as pedras, mas só um homem a perdoa. As pessoas podem chegar à conclusão essa noite de que todos merecem morrer, mas ninguém aqui pode perdoar você como Jesus pode perdoar. Todos aqui podem se condenar mutuamente e ir atirando uma pedra em cada um, até que se apedrejem mutuamente e depois em si mesmo. Mas só um, e o nome dele é Jesus. Só um que pode fazer o que você vai ler agora. Verso 10. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. João, não tenha medo, eu te amo. Levanta, disse Jesus. Levanta, João. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Estive morto, estou vivo. Levanta. Saulo foi restaurado. Moisés foi guiado. Isaías comissionado. Todos nós perdoados. Se estivermos em Cristo, o medo é substituído pelo temor. E o temor que essa mulher vai sentir todas as vezes que ver alguém pecar, vai ser o temor de olhar para essa pessoa e dizer: taque a pedra. Não. Ela teme a Deus. E se temer mesmo, vai dizer: não, perdoa, tem misericórdia, tem misericórdia. O temor permanece todas as vezes que eu me lembro do modo como deveria ter sido apedrejado e não fui. O temor permanece quando eu percebo que estive num momento inicial completamente à mercê do que Deus faria em minha vida. Quem ama a Deus não tem mais medo do castigo, mas é substituído o medo por algo ainda maior: o temor. A certeza da presença contínua, flagrante, personal de Deus. Essa noite, eu clamo ao seu coração para que perceba que o teu pecar, a tua busca por si mesmo, o seu esquecimento da leitura bíblica, o teu desprezo com a comunhão, seu jeito displicente de lidar com a igreja, com Cristo. Eu evangelizo quando dá. Eu vou lhe dizer uma coisa: você perdeu o temor. Aquele que você estava para ser apedrejado não foi. Aquele quando é para morrer, e ele disse: onde estão? Onde ele afasta todos os inimigos e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada me separa do amor de Deus.
Entenda, o temor de estar diante do amor de Deus, o amor profundo, o amor incrível, o amor onde você olha e diz, por quê? Quem perde o temor, perdeu o modo como olhava para a grandeza, a beleza e o abismo que te separava, o véu que se rasgou. A presença diante de Deus é uma presença que requer temor, o temor de saber que foi perdoado, que não pode mais olhar para qualquer momento como se Deus não estivesse lá. O de Provérbios diz: os tolos desprezam, mas os sábios começam pelo temor. Teme a Deus, diz o autor de Eclesiastes, que é dever de todo homem. Se nessa noite você percebeu que havia perdido o temor do Senhor, ou se nessa noite você nunca esteve diante da sarça, da luz do caminho de Saulo, diante da glória de Isaías, tenha uma certeza essa noite, você está hoje diante de tudo isso. Você está diante do Deus vivo essa noite. E hoje é chamado ao temor. Talvez ao medo que esses homens sentiram, ou à recuperação do olhar gracioso para a vida, dizendo, é graça, né? Eu devia estar morto, né? Tu lembra daquele dia que ele encobriu o pecado? Tu lembra daquele dia que podiam saber? Tu lembra daquele dia onde tudo podia ser destruído? E o Senhor, Ele foi fazendo assim. E aí Ele foi e disse, calma, olha para o lado, não há mais ninguém, só eu e você. Agora vai, não pegues mais. De tantas formas, Jesus nos comove essa noite. De tantas formas, o Espírito Santo essa noite nos faz lembrar da nossa condição. E eu peço que o temor do Senhor tome o seu coração. Ele é o princípio de conhecer e saber quem Deus é. Quem não teme a Deus, não conhece a Deus. Quem não continuamente teme a Deus, cairá em pecado, cairá em vergonha e desonra. Quem continuamente está diante do temor do Senhor, se lembra de onde foi tirado, e se lembra de como poderia ter sido apedrejado e lançado no inferno com toda a justiça, porque merecia, sabe disso? Lembre-se do seu pecado encoberto, onde você só para Jesus disse, me perdoa. Fala para ninguém não. E ele fez assim, levanta, meu filho, eu te perdoo, vá, não pegues mais. Teme a Deus. Oremos.